Essa era a conclusão fundamental do avanço das pesquisas no campo da física. Mas os cientistas da época, que eram influenciados pelo pensamento idealista, tiravam conclusões completamente diferentes dos marxistas evolucionários. Eles achavam que o avanço da ciência e as últimas pesquisas no campo da física mostravam exatamente o contrário, que a matéria não existia, não é? E que, se ela existisse, estava em vias de desaparecimento. O Lenin vai mostrar exatamente o contrário. Ele vai mostrar que essas pesquisas, que esses avanços no campo da ciência confirmavam as teses do materialismo dialético e do materialismo histórico, não é? E que, sobretudo, o materialismo dialético continuava sendo a base segura para nós avançarmos no estudo da natureza e da sociedade humana. Trotsky também vai dar muitas contribuições importantes no que se refere ao materialismo dialético. 3 obras fundamentais de Trotsky são importantes na discussão dessa temática. A primeira delas, Em Defesa do Marxismo, que é uma obra de polêmica, de discussão, que Trotsky vai travar com alguns militantes do Partido Socialista dos Trabalhadores dos Estados Unidos, que era um partido trotskista, né, que fazia parte da Quarta Internacional, onde Trotsky vai aproveitar esse debate para defender o materialismo dialético. Outra obra importante de Trotsky é um texto chamado Materialismo Dialético e a Ciência, onde Trotsky também vai atualizar o materialismo dialético com os últimos avanços do pensamento científico. Recentemente foram publicados os escritos de Trotsky de 1933 a 1935, chamado de Trotsky Notebooks, onde Trotsky também desenvolve uma série de temas importantes relacionados com o materialismo dialético. Inclusive, ele dá contribuições importantes também na análise da teoria da evolução. A segunda contribuição importante de Trotsky é a teoria da revolução permanente. Nós sabemos que Marx elaborou os fundamentos da teoria revolucionária no século XIX. No século XIX, se achava, não é, que os países atrasados iriam percorrer um caminho semelhante aos países capitalistas adiantados, particularmente a Inglaterra. Ocorre que a transição do capitalismo liberal concorrencial no final do século XIX, início do século XX, para o capitalismo imperialista, para o capitalismo de monopólios, impôs novos elementos à teoria da revolução socialista, da revolução proletária. Primeiro, o imperialismo, o capitalismo de monopólios, é a fase de decomposição do capitalismo. Nesta fase, não há possibilidade mais dos países capitalistas atrasados, aqueles países que ingressaram no mercado mundial, que desenvolveram limitadamente as suas forças produtivas industriais, sob o controle dos grandes monopólios, das grandes multinacionais. Não há possibilidade mais desses países chegarem à mesma condição dos países capitalistas adiantados, as grandes potências, não é? Isso ficou demonstrado durante todo o século XX. Outra consequência importante da época imperialista: a burguesia, que foi revolucionária durante toda uma época e que travou uma luta descomunal contra os resquícios do feudalismo, não é? Na defesa da industrialização, do avanço do capitalismo na Europa, a partir da época revolucionária, se torna plenamente contra-revolucionária. A burguesia, na fase imperialista do capitalismo, não tem mais condições de realizar a revolução democrática burguesa nos países atrasados. Ela não tem condições mais de dirigir o processo revolucionário democrático
e levá-lo até o seu termo. Ou seja, ela não tem capacidade de resolver todas as tarefas democráticas pendentes da Revolução Burguesa, como ela fez, por exemplo, nos países capitalistas adiantados. Não é? Isso ficou demonstrado pela posição e pela intervenção da burguesia nos diversos processos revolucionários ao longo do século XX. Isso significa que as tarefas da Revolução Burguesa, não é? A industrialização, a elevação das forças produtivas, a superação do analfabetismo, a superação dos desequilíbrios regionais, a realização da reforma agrária, ou seja, as tarefas típicas da Revolução Burguesa, que aconteceu, né, na Inglaterra, na França e em outros países europeus, na época do imperialismo, passaram para as mãos do proletariado. Apenas o proletariado, no processo revolucionário, dirigindo a maioria oprimida no país, é capaz de levar o processo revolucionário até o seu final. Realizar as tarefas da Revolução Democrática e convertê-las imediatamente em tarefas socialistas, isto é, a planificação da economia, o controle operário da produção e a expropriação da burguesia através do processo revolucionário. Essa teoria que explicou a dinâmica dos processos revolucionários no século XX e que foi confirmada plenamente pela Revolução de 17, lembremos que a Revolução de 1917, de outubro de 1917, foi feita não com a burguesia, mas contra a burguesia. O proletariado e as massas oprimidas da Rússia tiveram que derrubar o governo provisório, o governo burguês de Kerensky, para poder iniciar a conclusão das tarefas democráticas burguesas e iniciar o processo de construção socialista. Essa teoria, a teoria da Revolução Permanente, é, sem dúvida nenhuma, a grande contribuição que Trotsky deu à teoria revolucionária do século XX. Todas as experiências revolucionárias ao longo do século XX, a Revolução Chinesa de 26 e 27, os processos revolucionários na França, na Alemanha, na China de 49, em Cuba de 59, na Nicarágua, que foi um processo revolucionário derrotado, todos os processos revolucionários na África mostraram que aqueles partidos e organizações que dirigiram revoluções democráticas desses países, que não romperam com o capitalismo e evoluíram para constituir um Estado operário e expropriar a burguesia, retrocederam e acabaram restaurando plenamente a dominação burguesa nesses países. Aquelas direções revolucionárias que romperam com a democracia burguesa e que instauraram o Estado operário conseguiram avançar, conseguiram realizar as tarefas democráticas e inclusive iniciar tarefas socialistas. A segunda grande contribuição, talvez a mais importante para concluir de Trotsky, foi a fundação da Quarta Internacional. Isso não só porque manteve a tradição marxista, né? O programa de transição, ele é a continuidade do Manifesto Comunista, é a continuidade da tradição marxista, porque ele rompe com a divisão que a social-democracia fazia de programa mínimo, programa máximo, não é? Que dividia a luta entre a luta por reivindicações imediatas, não é? E somente, em último plano, em último termo, a luta pelo socialismo. O programa de transição ele faz uma articulação entre a luta pelas reivindicações imediatas das massas empobrecidas, do proletariado, com a luta pela superação do capitalismo, mas porque a Quarta Internacional ela mostrou claramente a necessidade de construir o processo revolucionário no âmbito mundial. Mostrou que nós temos que construir os partidos nos vários países, porque sem direção revolucionária não há processo revolucionário vitorioso
e não há como manter as conquistas da Revolução Proletária, mas mostrou, sobretudo, que o socialismo não pode ser construído nos limites de um só Estado. O socialismo só pode ser construído em escala mundial, internacional. E para construir o socialismo internacional, para que os processos revolucionários dos vários países sejam vitoriosos, é necessário reconstruir a Quarta Internacional. Essa é a tarefa colocada e a tarefa que o Partido Operário Revolucionário busca na sua intervenção cotidiana, no dia a dia, nos movimentos sociais, no movimento operário e em todos os lugares onde a sua militância atua. Então vou concluir por aqui e aí no debate a gente pode avançar na discussão.